A Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou a campanha Faça Bonito. O propósito da campanha é sensibilizar, informar, mobilizar e conscientizar toda a sociedade a participar da luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Com essa finalidade, a Secretaria de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, se mobilizam todos os anos para defender essa causa. Em Pontes e Lacerda, o ato de conscientização está sendo realizado neste dia 18 de maio, na Praça Miguel Gajardoni. Na ocasião, conversamos com a secretária de Assistência Social, Aline Garbim, que ressaltou a importância da campanha. Essa campanha vem para dizer para a nossa população que é preciso denunciar. Nós temos o Disque 100, nós temos o Conselho Tutelar, denuncie, porque a prova não é por conta de quem denuncia, quem prova ou é a Polícia Judiciária Civil e o Ministério Público, mas a denúncia precisa ser feita. E a partir do momento que tem a denúncia é que entra a assistência social, porque nós somos uma rede de proteção. O que acontece? Fez a denúncia, o processo, a investigação tem andamento, o Ministério Público nos aciona e nós entramos com as medidas de proteções cabíveis, que é o acompanhamento dessa criança, dessa família pelo CREAS. Se a família depende financeiramente do abusador, nós vamos até essa família e vamos dar toda a estrutura necessária, alimento, por vezes até o pagamento de faturas de energia, de água, em algumas situações até mesmo pagamento do aluguel social. Então é muito importante que as pessoas saibam que elas têm a rede de proteção, que elas podem denunciar, porque o Ministério Público e a Secretaria de Assistência Social não vai deixar nenhum deles desamparados. A promotora de justiça, doutora Mariana Batizuco, destacou a importância da data como forma de incentivar denúncias, com foco no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Então nós precisamos se valer dessa data, para conscientizar a população da importância da denúncia, da necessidade de acionar os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Polícia Civil, Ministério Público, para que a gente possa proteger as nossas crianças e adolescentes, tendo em vista que o abuso sexual ele envolve danos muito sérios às vítimas, danos eternos. Então nós precisamos de fato que a população nos ajude, fazendo as denúncias e protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Os pais precisam desde cedo conversar com os filhos sobre a sexualidade, pontuou a promotora. É necessário que tenha muito diálogo, ensine os filhos desde novinhos que eles não podem ser tocados nas partes íntimas, tenham um diálogo, conversem abertamente sobre sexo, a partir do entendimento de cada criança, e fique atento aos sinais, uma mudança brusca de comportamento daquela criança, daquele adolescente, tudo isso tem que ser levado em conta, conversado com a criança, muitas vezes procurado uma ajuda psicológica, para saber se de fato tem alguma coisa errada acontecendo ali. O crime sexual não se configura apenas com a conjunção carnal, pontuou a promotora. O abuso sexual ele é todo ato que expõe aquela criança ou aquele adolescente a alguma situação sexual, de conotação sexual. Então não necessariamente é preciso toque ou contato físico, Existem outras formas de abuso, seja no momento em que aquele abusador fica observando a vítima nos momentos de intimidade, ou quando ele se mostra também para aquela criança, com aquele adolescente, com o fim de se satisfazer os seus desejos sexuais. Ainda segundo a promotora, os abusos também se configuram no cenário virtual. E ele também pode se dar pelo meio virtual, por meio do envio de imagens eróticas ou cobrando essas imagens eróticas da vítima, por meio dessas propostas, dessas mensagens com conotação sexual. Então é por isso que os pais precisam estar muito atentos às amizades dos filhos, aos celulares, computadores, todas as tecnologias, para saberem com quem eles estão tendo contato, com quem estão conversando, para protegê-los. Muitas vezes esses abusadores, eles começam a falar de assuntos que chamam a atenção daquela criança, daquele adolescente, até conseguir marcar o encontro com ela. E às vezes os pais nem estão sabendo, essa criança vai até esse local e é onde, infelizmente, acontece o abuso físico.
A promotora aproveitou para alertar os familiares a respeito dos sinais na mudança de comportamento das crianças. Então, uma mudança brusca de comportamento, uma criança que é muito agitada, de repente começa a ficar acuada, ou ao contrário, né, uma criança que é muito quietinha e de repente começa a dar sinais de agressividade muito evidentes, alguns tipos de comportamento de regressão, então uma criança que começa a fazer xixi na cama, que antes dormia sozinha, agora não tem mais coragem, né, tem muito medo de ficar perto de determinadas pessoas. A criança que passa a ter um baixo rendimento escolar, que passa a se isolar de outras crianças, às vezes perda de apetite, angústia, né, depressão, ansiedade. Todos esses sinais podem de fato indicar que aquela criança está passando por algum problema. A respeito da importância da representação criminal, a promotora tranquiliza a família quanto à dúvida se denuncia ou não. De fato, a denúncia deve ocorrer. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer a denúncia aos órgãos competentes pensando, eu não tenho provas de que aquilo está acontecendo. Mas o que a população tem que ter consciência é que não cabe a ela fazer prova do crime. Isso compete à Polícia Civil, ao Ministério Público, a partir de um trabalho de investigação. O que cada pessoa tem obrigação, de fato, é de fazer a denúncia, de proteger crianças e adolescentes. Inclusive, nós garantimos que essas denúncias sejam anônimas, né? A pessoa não vai ser exposta. Então, as pessoas precisam ter essa conscientização de que precisamos proteger nossas crianças. Qualquer suspeita de abuso, acione o Conselho Tutelar, acione a polícia, o Ministério Público, para que a gente já possa averiguar, né? Existe toda uma equipe por trás para realmente ver se aquilo está acontecendo ou não, para que a gente possa tomar as devidas providências, primeiro, para proteger aquela criança e também para responsabilizar aqueles abusadores.